boa tarde. É com todo o prazer que estou aqui hoje e cabe-me a mim fazer um pouco a tradução de todo este trabalho aqui apresentado pelo professor Antero Martins na vertente da utilização económica e na geração de valor, pois estamos a falar de um trabalho que vai impactar a produção, a viticultura e a produção de uva, que serve de base à criação de vinho, que, pela sua venda no mercado, endogeniza valor em toda a fileira. A nível global e, sobretudo, pela evolução dos últimos 30 anos, em que assistimos a um decréscimo do consumo de vinho nos países tradicionalmente produtores e um aumento do consumo de vinho nos países tradicionalmente não produtores, criou-se uma questão importante, que é, nesses mercados onde o consumo está a aumentar, o mercado das Ilhas Britânicas, da Escandinávia, dos Estados Unidos, Canadá, como comunicar ao consumidor algo que eles não conhecem na prática, porque não possuem videiras nesses países, não assistem à produção do vinho e, portanto, quando se lhes fala de um vinho de Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional ou Riesling, se não tendo essa percepção, não podem saber o que é que vão encontrar dentro da garrafa. E isso torna-se tanto mais crítico quando esses consumidores chegam a uma prateleira de supermercado ou de uma loja de vinhos e encontram milhares de referências com rótulos diferentes, certamente com muita informação associada, mas que lhes diz muito pouco. E então, nestes últimos 30 anos, desenvolveu-se, quase de forma espontânea, um paradigma de comunicação centrado na casta. Ou seja, a casta, mais do que ser um fator de preferência por gerar um determinado tipo de vinho, transformou-se numa âncora de comunicação para indicar ao consumidor o que é que ele pode esperar em termos de gosto, em termos de sabor, quando abre aquela garrafa. E então vemos isso um pouco por todo o mundo. Isto são exemplos: Cabernet Sauvignon em França, Riesling na Alemanha, Tempranillo em Espanha, Malbec na Argentina, Sauvignon Blanc na Nova Zelândia, Zinfandel nos Estados Unidos, Shiraz na Austrália e até em locais de ancestral cultivo de vinho. Hoje em dia assistimos à produção e promoção no mercado de vinhos baseados no mesmo paradigma. Neste caso é a Geórgia, no Cáucaso, com o Saperavi. Ora, e no nosso país, qual é o paradigma de comunicação de vinho? Aqui permitam-me fazer um pequeno enquadramento em que, quando nós comparamos a produtividade média da viticultura portuguesa relativamente ao resto do mundo, verificamos que temos uma produtividade média que, de uma forma geral, não nos permite ser competitivos. Por um lado, temos, como aqui facilmente se vê, valores de produtividade dramaticamente mais baixos do que na maior parte dos outros países. E isso deve-se, em grande parte, ao facto de utilizarmos nas principais regiões consagradas terrenos para a produção de uva que normalmente não têm fertilidade para outras culturas e, portanto, são terrenos pobres, casos do Dão, casos do Douro, ou então terrenos férteis, mas que são utilizados em consociação, como é o caso dos vinhos verdes, por exemplo. E, portanto, isto reduz a produtividade por unidade de hectare de uma forma significativa. E, no conjunto da Europa, também se vê que temos uma produtividade média bastante inferior, quase metade da produtividade dos novos países produtores, tipicamente América do Sul, Austrália e Nova Zelândia, por uma razão simples. É que, enquanto na Europa há vários milhares de anos que se usam os solos para produzir vinho, nesses novos países produtores está-se a produzir uvas em solos que só estão a ser usados há 2 ou 3 séculos e não mais. Ora então,
numa situação que, do ponto de vista de produtividade, temos uma situação inferior e que também se associa uma inferioridade do ponto de vista de custos de produção, que também são mais onerosos no nosso país do que na maior parte dos outros países produtores, verificamos que nos últimos 30, 40 anos tem havido uma percepção crescente da qualidade dos vinhos cá produzidos. Aqui é um exemplo, podia ter usado outro indicador, isto é a evolução desde 1975 até 2009 da classificação de vinhos portugueses numa revista de referência internacional, Wine Spectator, com pontuações acima de 90 pontos que eles consideram outstanding. E como nós vemos, passamos de menos de um vinho por ano, classificado com mais de 90 pontos, para uma situação de 40 vinhos por ano, classificados com mais de 90 pontos neste espaço de tempo. O que significa, por um lado, que há um potencial que está a ser revelado e também reflete todo o investimento que foi feito em termos tecnológicos, seja a nível da viticultura, seja a nível da enologia, seja mesmo a nível da comunicação e promoção dos vinhos portugueses no exterior. Um outro indicador que também é relevante, comparando várias origens de vinhos, utilizando a informação disponível pela mesma publicação, verificamos, usando um índice que é a pontuação dividida pelo preço, verificamos que Portugal apresentou um aumento significativo, aliás, o maior de todas estas origens, nos últimos 10 anos, em termos do reconhecimento de qualidade pelo preço de venda do vinho. Portanto, uma boa relação qualidade-preço. Mas, finalmente, quando um consumidor chega à prateleira e olha para uma imagem destas, o que é que o faz pegar na segunda garrafa a contar da direita? E não uma qualquer das outras. E esta é a grande questão aqui. Porque o que é que nós temos que nos permita fazer sobressair, uma vez que não sobressaímos pelo preço, o que é que nos permite fazer sobressair na competição global? E eu defendo, e já tenho vindo a defender, que o que nos permite sobressair é identidade. A identidade de uma originalidade própria que repousa, obviamente, logo à partida, na grande variabilidade de castas que temos cá e que há muito pouca reprodução noutras origens. Mas não só. Temos também uma grande diversidade de origens geográficas, solos, climas. Há pouco tempo, há 2 ou 3 dias, alguém me comentava com muita propriedade que Portugal é um país de proximidades, ou seja, nós viajamos 30 km e as paisagens mudam, os vinhos mudam, a gastronomia muda, temos um concentrado de diversidade neste território. Mas a diversidade de per si não vale nada, aliás, é muitas vezes um fator de confusão e um fator de má gestão se não houver uma metodologia que permita utilizá-la. E nós temos essa metodologia desenvolvida ancestralmente neste país, que é a arte do lote, a arte de juntar várias castas, vários vinhos e constituir soluções complexas de origens variadas. Isto tem como origem, historicamente, no setor do vinho do Porto, mas hoje em dia é um caráter que se estende praticamente a todas as regiões do país. O vinho português distingue-se sobretudo por ser um vinho que utiliza várias castas nos seus lotes e, normalmente, bastantes mais castas do que são utilizadas noutras origens geográficas. E daí uma diversidade de tipologias de vinhos neste território pequeno, numa área que geograficamente se poderia considerar, por quem não conhece o país, uma área cálida, uma área quente, mas onde nós conseguimos fazer desde espumantes a vinhos fortificados, tintos, brancos e até vinhos de colheita tardia. Então, aquilo que eu tenho vindo a propor conceptualmente é que, ao contrário de um paradoxo francês, nós temos um paradigma português. E esse paradigma português é diversidade valorizável. É uma diversidade que se reflete em valor de mercado, desde que seja comunicada corretamente. E a equação é esta que vemos aqui em baixo, em que temos castas, solos, amplitude climática e uma longa tradição geridas sob a forma de vinho de lote e que permite valorizar essa diversidade. E eu aí chamava a atenção
para um trabalho que foi publicado este ano, no âmbito do estudo sobre os impactos económicos e territoriais da liberalização dos direitos de plantação, feito em Montpellier, em que, eu passo a ler o que aqui está, se diz que o preço sendo o fator determinante do rendimento, parece claro que o fenómeno prioritário em viticultura não é a existência de economias de escala, mas bem mais de economias de diversidade ligadas a uma vasta gama de produtos com preços nitidamente diferenciados. Economias de diversidade. O que acaba de ser recentemente incorporado e endogenizado pela Vini Portugal na sua promoção genérica como o fator que caracteriza a oferta de vinhos portugueses doméstica e internacionalmente. Ora, mas quando nós estamos a falar de um paradigma, e sobretudo de um paradigma com valor comercial, que permita gerar a receita que possa ser endogenizado no tecido produtivo, para quem é que estamos a falar? E isto é muito importante, porque se nós não temos a percepção do nosso mercado, não sabemos como devemos de dirigir, seja a nossa atividade produtiva, seja sobretudo a nossa comunicação. E penso que são termos conhecidos da maior parte das pessoas na plateia. Nós temos, desde os anos 60, vindo a caracterizar as diversas gerações com vários rótulos mais ou menos folclóricos, mas chama-se a geração das pessoas que tinham 20 anos na década de 60, os baby boomers, portanto as pessoas nascidas na sequência da reconstrução europeia após-guerra. Na década de 80 temos a geração X, que são os filhos dessa geração dos baby boomers, e atualmente as pessoas que tinham 20 anos na década de 2000 são os mileniais. Ora, tem havido, e aliás diz-se atualmente por quem trabalha em marketing, que os mileniais são a geração mais estudada até hoje do ponto de vista de preferências, do ponto de vista de comportamentos de consumo. E é curioso ver algumas questões interessantes relativamente a esta geração que caracterizam um bocadinho a forma como consomem. À primeira partida, aqui numa pergunta que foi feita, e isto representa o caso americano, aquilo que os mileniais dizem serem as coisas mais importantes na sua vida, mais de metade diz que é ser um bom pai ou uma boa mãe. E logo a seguir 30% diz que é ter um casamento bem sucedido. Ou seja, esta é uma geração que privilegia a família, contrariamente ao que aconteceria, por exemplo, na geração X, na geração que tinha 20 anos na década de 80, onde nestes países, que são, repito, os principais motores de consumo atual e de crescimento atual do consumo a nível mundial, tem, portanto, uma importância grande. Depois, são também uma geração muito focada na tecnologia e, através da tecnologia, na gestão de um conhecimento que, hoje em dia, é acessível a todos. E que, por causa disso mesmo, vão ter a capacidade de usar essa capacidade de gerir a tecnologia a favor das suas preferências e das suas opções de vida. Ora, isto aqui é um trabalho mais genérico, um trabalho mundial, feito por uma empresa de consultoria americana. Quando se pergunta a esta geração quais são os pontos principais que eles mais valorizam nas marcas, nas 5 primeiras posições vem ser uma marca atualizada, ter estilo próprio, ser real, autêntica, ser única e ter uma reputação limpa. Reparem, tem tudo a ver com originalidade, autenticidade e credibilidade. Ora, quando nós combinamos isto com a capacidade de acesso permanente a uma vasta base de conhecimento, associada à capacidade de trocar, em termos globais, informações que nós chamamos hoje em dia, entre aspas, boca a boca, mas que são teclado a teclado, isto cria uma capacidade de intervenção sobre o mercado que nenhuma geração possuiu até hoje. E isto deve ser considerado quando nós estamos a pensar em comunicação. Portanto,
Quando nós falamos num paradigma, e num paradigma que pretende sustentar o comércio de vinho, a transação do produto vinho, a sustentação científica dessa comunicação passa a ser uma base importantíssima para assegurar uma comunicação credível a favor da garantia de autenticidade. Desculpa. Ora, em termos científicos, o que é que nós sabemos? E já foi aqui abordado, eu não vou detalhar mais isto, apenas voltar a referir. Há, neste momento, prova científica da ancestralidade da presença da videira no nosso território. Uma ancestralidade que poderá ser, isso não está ainda confirmado, mas poderá ser contemporânea ou quase contemporânea da mesma ancestralidade que existe no Médio Oriente ou na área do Cáucaso. Mas aquilo que nós sabemos, e provado por este estudo feito em 2006, é que 70% das castas de videira utilizadas para a produção de vinho no território da Península Ibérica têm uma origem associada à videira selvagem existente na Península Ibérica. E não está geneticamente associada à videira selvagem e domesticada existente no Mediterrâneo Oriental. O outro grande fator científico que suporta o paradigma da diversidade é que nós, conforme o professor Antero Martins acabou de explicar em grande detalhe, nós conhecemos suficientemente a nossa diversidade para a poder gerir corretamente, para poder fazer as tais seleções dirigidas, que o professor Antero falou, para poder adaptar em cada momento a nossa produção vitícola aos desafios ambientais, aos desafios de mercado e aproveitar as oportunidades que se geram pelas evoluções do ponto de vista social, do ponto de vista económico. Da mesma maneira, a metodologia empregue e desenvolvida pela Rede Nacional de Seleção de Videira ao longo dos últimos 30 anos, que permitiu fazer uma seleção baseada no conhecimento, sem acarretar erosão genética, mas mantendo a diversidade que serve de base a essa seleção, é também um fator de desenvolvimento científico que credibiliza o trabalho feito em Portugal em prol da diversidade e que sustenta a sua manutenção a longo prazo. Por último, a criação desta associação e, sobretudo, a capacidade que este tema teve de federar à volta desta ideia um leque alargado de entidades de diversas tipologias, do setor público e do setor privado, de diferentes áreas geográficas, torna isto um projeto nacional que está, pouco a pouco, a ganhar mais adeptos. Não é, obviamente, alheio a esta situação o facto de as primeiras empresas a aderirem a este projeto terem sido empresas de grande dimensão, mas que possuem produção vitícola. Porque são as primeiras a notar a importância, em primeiro lugar, de poder chegar ao mercado com uma mensagem diferente e credível e de a poder suportar na sua própria produção. E isto é aquela plantação que os senhores viram há pouco, só que há 2 meses atrás. Portanto, isto é o núcleo deste paradigma. É a capacidade de podermos reunir num único local, numa parceria entre atores de diferentes setores e de diferentes partes do país, o suporte físico da manutenção desta diversidade. Suporte físico este que ele próprio, só pela sua existência, gera valor para a comunicação feita pelo setor vitivinícola e gera valor de uma forma mais lata para a origem Portugal enquanto origem de vinho. E é algo que deve ser potenciado em termos de comunicação, não só como forma de credibilizar produtos, mas sobretudo para gerar percepção da origem Portugal em termos de mercados de exportação. Termino chamando a atenção, o professor Antero fê-lo, e eu sublinho, porque para mim é o ponto crítico deste projeto. Isto é um projeto de muito longo prazo.
Nós tivemos a oportunidade de fazer um protocolo com o Ministério da Agricultura para a cedência do terreno de Pegões por 50 anos. Esses 50 anos vão servir de base à criação desta ferramenta. Mas a utilização desta ferramenta é para muito para lá dos 50 anos. Os projetos de longo prazo, na sociedade atual em que vivemos, são projetos que, de uma forma geral, têm pouca viabilidade. Não porque não façam sentido, não porque não sejam sustentáveis, mas pura e simplesmente que são projetos extremamente sensíveis às flutuações sociais e políticas. A maneira de evitar que este projeto seja afetado por isto é manter uma comunicação permanente sobre o que é o projeto, o que está a fazer e de que forma ele impacta a atividade económica e, através da atividade económica do setor vitivinícola, a economia do país. Para isso, a comunicação necessita destes 3 parâmetros. Necessita de ser focada. Porquê? Só para dar um exemplo, o cidadão americano médio recebe por dia, em média, 3.000 mensagens publicitárias. Portanto, todos nós estamos sujeitos a uma overdose de informação. Mais uma não nos vai fazer nada. Se a comunicação for, no entanto, focada e específica das necessidades de cada consumidor, necessidades essa que não é apenas a necessidade de consumir um vinho, é a necessidade também de se sentir que está a contribuir para a manutenção de um património, de um bem que é, em primeira instância, um património nacional, mas em última instância um património da humanidade. Estamos a falar de uma parte da diversidade mundial da videira que está confiada à guarda dos portugueses e que nós somos chamados a mantê-la e que estamos com disposição de responder presente, sim senhor, vamos mantê-la. Mas não deixar também cair o terceiro ponto da mensagem. É que a mensagem tem que ser simples. Nós não podemos passar para o consumidor esta mensagem sob a forma do grande detalhe científico e do grande detalhe técnico. Isto tem que ser traduzido de uma forma que seja inteligível por pessoas que não têm formação nem técnica nem científica. E aqui há necessidade de chamar para este trabalho não apenas o tecido académico, não apenas os técnicos vitícolas, não apenas os enólogos, mas também os marketeers, as relações públicas, os jornalistas, as pessoas que sabem traduzir os conceitos difíceis na linguagem do homem comum. E esse é um dos grandes desafios, ao lado daqueles mostrados pelo professor Antero Martins, que importa vencer no curto prazo para garantir o longo prazo deste projeto. Muito obrigado. Uma vez mais, graças ao poder de síntese dos nossos conferencistas, nós só temos um atraso de 5 minutos. Eu atrevia-me a pedir-vos um sacrifício de mais alguns minutos e abríamos um período de perguntas e respostas às 2 conferências que tivemos o prazer de ouvir até agora. Se faz favor... Por favor, dá aqui o microfone. Boa tarde, chamo-me Vitor Marido. Estou a gostar imenso do que estou a aprender. Gostaria de aprender um pouco mais sobre o seguinte. O problema seria aquele uso do trabalhador espanhol. As perguntas na altura sempre. Posso tentar falar um pouco mais alto. O problema que o ilustrador espanhol referiu sobre a sinonímia em Espanha, há um problema igual em Portugal, há um problema igual entre os diversos países da comunidade. Em caso afirmativo, está a ser feita alguma coisa para o ultrapassar? É tudo. Quer responder? Ora bem, eu posso responder à pergunta. De facto está.
Logo à partida, há um trabalho que já tem vindo a ser feito ao longo de vários anos para analisar, em termos de DNA, as diferentes castas e esclarecer quais são as que, sendo a mesma casta, possuem nomes diferentes, portanto, possuem sinónimos. Aí está-se a começar a dar um passo também na clarificação dessas sinonímias que vão sendo reconhecidas em termos mesmo legais. Eu tive a informação hoje de manhã que acabou de ser publicada a nova portaria de castas, que traz um código associado ao nome e aos seus sinónimos, que permitirá, em caso de dúvida e para fazer face precisamente aos problemas levantados pelas confusões geradas pela sinonímia, referir, através desse código, à casta, sem qualquer confusão seguinte. Também nesta nova portaria, algumas das imprecisões que existiam na portaria anterior, precisamente em termos de castas iguais, que estavam indicadas como sendo castas diferentes, mas que na verdade são a mesma, foi depurado. E, portanto, esse é um trabalho que está a ser feito, foi iniciado por estes senhores aqui à minha esquerda há 12 anos atrás, e que tem vindo a ser continuadamente desenvolvido. É importante, no entanto, conseguir fazer algo que, por ser algo de equilíbrio, nem sempre é fácil de fazer, que é garantir que o aumento da objetividade em termos de designação de castas não prejudique a capacidade de se poder comunicar historicamente os nomes das castas associados às suas regiões. O que é que eu quero dizer com isto? Para dar um caso típico que foi referido por Vicente Sotés, o caso do Tempranilho. O Tempranilho tem, pelo que eu vi, 20 e tal designações diferentes em Espanha. Em Portugal tem mais 3 ou 4. Numa situação em que isto vai fatalmente evoluir de harmonização europeia, seria muito negativo que se pegasse nesses 30 e tal nomes e escolhesse um único e que se eliminasse a possibilidade de usar todos os outros. Nem acredito que, em termos nacionais e regionais, que as instâncias administrativas estivessem disponíveis para isso. Portanto, há que conseguir clarificar, e a inserção de um código que se pretende que venha a ser promovida mesmo a nível europeu vem facilitar essa dupla combinação de clarificação objetiva da designação da entidade vegetal, juntamente com a possibilidade de a usar na rotulagem, na comunicação dos vinhos tradicionais. Por favor, o engenheiro Pedro Clímaco. Boa tarde. Pedro Clímaco, INIAV 2 Portos. Eu não era para intervir, mas esta questão que o engenheiro António Graça me respondeu obriga-me a falar. Portanto, porque não respondeu corretamente à pergunta que foi feita. Na medida em que os trabalhos, ou pensou em correções naquilo que disse, nomeadamente que os trabalhos de sinonímia foram iniciados realmente pelo Dr. Luís Carneiro, mas o expoente máximo a nível nacional é o Dr. Eiras Dias, que ao longo desde 1985 tem vindo a desenvolver amplo trabalho por todo o país e esclareceu e foi a base da legislação do decreto que saiu em 2000 e portanto, toda a correção da sinonímia que está esclarecida em Portugal e que continuamos agora com DNA também. Ainda agora tenho um colega nosso que regressou hoje de Espanha, onde esteve a trabalhar durante 4 semanas em Espanha, em DNA. Portanto, para esclarecer também essas questões e outras, também a ver com as silvestres. Portanto, é só para pôr o seu dono. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se o apetite está a sobrepor-se ao interesse. Se não há mais nenhuma pergunta, agradeço a vossa atenção durante os trabalhos desta manhã e convido-vos a estar de novo aqui pós-almoço, por volta das 14h15, para reiniciarmos os trabalhos. Muito obrigado pela atenção de todos. Claro, 14h45. 14h45.
Há uma correção, é 14h45. Escusam de ficar aflitos. Bom, eu então lembro só, por favor, o almoço é livre, mas para quem se inscreveu no almoço da Pousada de Palmela, existe um autocarro junto à escola, portanto,